Diferencial é o objetivo dessa aula. Antes, temos que ver o que é o acréscimo. Em x é o ΔX, é o acréscimo de x, representa aqui no gráfico. E em y é o ΔY, que seria f de x2 menos f de x1. E a notação que a gente vai utilizar bastante aqui é essa: f de x1 mais o acréscimo em x menos f de x1. E agora sim, o diferencial, o que seria? Vamos ter que ter uma função derivável e ΔX um acréscimo de x. Então a gente pode dizer que a diferencial da variável independente x, denotada por dx, é igualmente a variação em x ou acréscimo de x. Agora, a diferencial da variável independente y, denotada por dy, é a derivada da função vezes o acréscimo, a variação em x, o acréscimo em x. Mas, baseado no primeiro, a gente pode chegar nesse. Tira o dx, tira o ΔX e coloca dx. Ou trazemos aqui para o primeiro membro, dy sobre dx igual a derivada da função de x. Ou seja, dy sobre dx, que é uma notação usada também para a derivada, é o quociente entre duas diferenciais, quer dizer, pode ser considerada também. E aqui, um erro comum, chamar dx de derivada de x, ou dy de derivada de y. Ambas estão erradas, pois ambas são diferenciais, a primeira de x, a segunda de y. Então é bom não ler dy sobre dx. Isso é muito comum. Evitar ler dessa forma e chamar derivada de y da função de x é o melhor a fazer. Bom, vamos interpretar um pouquinho o gráfico. O acréscimo em x está aqui representado, é o segmento PM, coordenadas, P, x1, f de x1 e m, x2, f de x1. Bom, e o acréscimo está aqui, mq de coordenadas x2 e f de x2. Mas vamos imaginar o seguinte: a reta é tangente à curva no ponto P. Então essa reta aqui, vou pegar aqui a minha canetinha, essa nossa reta, ela é tangente ao ponto P, ok? Essa reta corta x igual a x2 no ponto R, está aqui o ponto R, e a inclinação dessa reta é dada pela derivada, ou a tangente de alfa. A tangente é o cateto oposto. Aqui a gente tem que enxergar esse triângulo, Temos um triângulo aqui. Esse triângulo PMR, então cateto oposto MR, cateto adjacente PM. Isso é a derivada da função, ok? Então, MR e PM são as medidas dos segmentos MR e PM. Usando o fato de que a derivada dessa função também é dy sobre dx, que conclusão nós podemos tirar? Fazendo essa relação aqui, da tangente com as diferenciais, podemos concluir que dy, que é a diferencial de y, equivale a mr, esse segmento. E a diferencial de x é mais clara ainda, significa o segmento MP. Mas aí temos um detalhe, já sabemos disso. Quando x torna-se muito pequeno, o que ocorre é que a diferença entre a variação de y e o diferencial de y também se torna muito pequena. Então, em exemplos práticos, nós consideramos que a variação de y
equivale a diferencial de y, isso considerando a variação de x um valor pequeno. Trazendo aqui uma rápida análise, aqui temos uma variação de x, vamos imaginar uma variação menor, uma variação de x menor. Então aqui nós teríamos a tangente, logo esse segmento aqui que é o dy, a variação de y, se aproxima muito de quem? Da variação do diferencial de y. Então, como tem aqui, nós temos esse destaque, variação de y aproximadamente igual ao diferencial de y quando a variação em x ou diferencial de x é um valor pequeno. O exemplo que nós trouxemos inicial é uma função do segundo grau, 6x² menos 4. Calcule a variação em x e o diferencial de x, retificando, y, melhor dizendo, para x igual a 2 e com uma variação em x de 0,001, uma variação bem pequena. Então, a definição que vimos no início da aula é que a variação de y é f de x1 mais a variação de x menos f de x1. Ora, x1 é 2, a variação que nós queremos é 0,01 menos f no ponto 2, que é o nosso valor inicial aqui para x. Substituindo na nossa função esses valores, achamos que a variação de y é 0,024006. Mas se a gente utilizar a definição de diferencial de y, temos que ela é igual à derivada da função vezes a variação em x, ou acréscimo de x. Ora, quem é a derivada dessa função? 2 multiplica por 6, 12x, e a derivada constante é 0. E quem é a nossa variação de x? Está aqui no enunciado, 0,01. Logo, dy é 0,024. Comparando, a gente tem valores muito próximos. E a diferença deu 0,00006. Então, uma diferença bem pequena, o que mostra que elas são muito semelhantes. O nosso variação de y é muito próxima do dy, do diferencial de y, quando a variação de x é muito pequena. Então, vamos ao outro exemplo? Calcule um valor aproximado da raiz quadrada de 50 usando diferenciais. Vamos analisar que a raiz de 50 pode ser escrita como raiz de 49 mais 1. E aí eu vou tentar escrever uma função y raiz quadrada de x. X vai ser 49 e a variação de y é 1. Então nós vamos tentar achar a raiz de 49 com uma variação de 1 unidade. Então, a melhor maneira é fazer a diferencial, melhor dizendo, de y para essa função. Mas a diferencial nada mais é do que a derivada vezes ΔX. Aqui nesse quadrado nós temos o processo de derivação da raiz quadrada de x. Escreve na forma de expoente fracionário e usa a regra da potência. Chegamos a 1 sobre 2 raiz de x. Então, tendo o diferencial de y e substituindo aqui o x por 49, achamos que o diferencial vai ser 1/14.
Logo, sabemos que f de x mais ΔX menos f de x é a nossa variação de y, que é também a nossa aproximadamente diferencial de y. Trazendo esse menos para cá, vamos ver que f mais ΔX é a função mais o seu incremento, é aproximadamente a função mais a diferencial de y. A função mais o incremento, esse caso aqui. Então a gente pode escrever que 50 vai ser raiz de 49 mais o diferencial de y, que é 1 sobre 14 avos, ou seja, 7,071. Mais um exemplo. A área de um quadrado de lado x é dada por S igual a x ao quadrado. Achar o acréscimo e a diferencial dessa função e determinar o valor de S geométrico desta última. Bom, vamos calcular o acréscimo usando a fórmula, né, baseada na diferença x mais a variação de x ao quadrado, porque aqui está x ao quadrado, menos f de x, que é x ao quadrado. Desenvolvendo aqui esse quadrado, x ao quadrado mais 2x vezes ΔX mais ΔX ao quadrado menos x ao quadrado. Nós podemos cancelar esse com esse e teremos apenas que nos preocupar com essa sentença. O acréscimo de S vai ser 2x ΔX mais ΔX ao quadrado. E o diferencial é só calcular usando as derivadas. E aqui temos o quadrado, né, que é a área, x ao quadrado, e os seus acréscimos, ΔX. E geramos aqui um ΔX ao quadrado, que seria uma área onde você tem o quadrado das variações de x, aqui representada na fórmula. Bom, aqui é o último exemplo, calcular a diferencial da seguinte função: y igual a ln de 3x ao quadrado menos 4x. Sabemos que a diferencial da variável dependente y é denotada por dy, como dy é igual à derivada da função em x vezes a variação de x. Lembrando que essa variação de x pode ser representada também por dx, a diferencial de x. Então aqui nós temos esse termo central, 6x menos 4 sobre 3x ao quadrado menos 4x, é a função derivada dessa expressão, que a gente resolve usando a regra da cadeia, por exemplo. E aqui a gente colocou o diferencial de x. Aqui as nossas referências: cálculo A, Diva, Fleming, e cálculo volume 1, James Stewart. A última questão nós fizemos aqui no Symbolab, a derivada de ln de 3x ao quadrado menos 4x. Eu cliquei aqui em ir, ele deu aquele valor, aquela expressão racional, e tem um passo a passo. Utilizou-se aqui a derivada da regra da cadeia, né? E aqui usou uma variável auxiliar, de tal forma que a gente fez a derivada da função sobre a derivada da variável auxiliar vezes a derivada de u sobre dx. E aí nós temos aqui a derivada de ln, a derivada de 3x ao quadrado menos 4x. Aqui os cálculos separadamente, depois juntou-se, substituiu-se de volta 3x ao quadrado menos 4x no lugar de u, e chegamos à expressão que foi simplificada e ficou 6x menos 4 sobre 3x ao quadrado menos 4x. Ok, pessoal?